Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a crise do capitalismo, do módulo 19 e 20. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto os países da Europa estavam completamente envolvidos no processo da guerra, e com suas indústrias e produções afetadas, os Estados Unidos passaram a suprir a demanda da Europa de produtos, como aço, comida, máquinas, carvão, entre outros, que são itens básicos, inclusive para a manutenção de uma guerra. Desde a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, eles começaram a produzir armas e munições. E eles começaram a produzir isso em larga escala. E estando do outro lado do Atlântico, eles se beneficiavam, porque nenhum país estava atacando eles durante a Primeira Guerra Mundial. Então eles estavam com um grande estoque e com praticamente nenhum ataque no seu território. Até aquele momento, a Grã-Bretanha, que era a Inglaterra, era considerada a nação da supremacia econômica mundial, ditando através do valor do ouro toda a economia mundial. Porém, é a partir desse contexto da Primeira Guerra Mundial que a Inglaterra perde essa posição e os Estados Unidos passam a ocupar o primeiro lugar de potência. A euforia econômica nos Estados Unidos começou no início da década de 1920, onde grandes empresas passaram a investir em títulos na bolsa. A economia demonstrava um mar infinito de possibilidades, e o consumo exagerado, altos lucros e toda a cultura do American Way of Life, ou modo de vida americano. Toda uma cultura construída sobre os pilares do mercado e do consumismo. O cinema tornou-se uma febre nessa época. A produção, principalmente de bens de consumo duráveis como os carros, encararam seus melhores índices. Eram os loucos anos 20. Todos viviam no apogeu do capitalismo. O Fordismo é um modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford e foi fundamental para a racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo e na acumulação de capital. Henry Ford foi o criador do sistema Ford de produção automobilística em sua fábrica. Foi a partir dela que ele estabeleceu sua doutrina, seguindo 3 princípios básicos do Fordismo, que é a intensificação, que permite dinamizar o tempo de produção, economia, tem em vista manter a produção sempre equilibrada com seus estoques, e a produtividade, que visa extrair o máximo de mão de obra de cada trabalhador. Foi dessa forma que Henry Ford aperfeiçoou o seu trabalho no conceito de linha de montagem. Os principais fatores que levaram à quebra da bolsa foram resultados da própria euforia econômica. O aumento no consumo fez com que as indústrias também aumentassem suas produções. No entanto, em determinado momento já não havia mais mercado para uma produção tão extensa, o que fez com que inúmeras indústrias começassem a falir, por não conseguirem vender suas produções. Outro fator também da grande crise, foi a superprodução agrícola. O mercado agrícola, tal como as indústrias, acompanhando o crescimento do consumo, passou a ser produzido mais do que o mercado tinha capacidade de absorver. Principalmente a produção de trigo, ela foi a mais afetada naquele momento pela retração do mercado. A quebra da bolsa foi o auge da crise. Enquanto a euforia econômica dominava o mercado norte-americano, milhares de pessoas passaram a investir em ações de empresas. No entanto, ao encararem a crise de superprodução, as ações dessas empresas passaram a cair dia após dia. Na chamada Quinta-feira Negra, que foi dia 24 de outubro de 1929, ocorreu a quebra da bolsa. Foi o dia que essas ações atingiram mais baixo valor. Enquanto milhares de investidores tentavam vender suas ações, ninguém as comprava, por terem noção da crise que se abateu sobre o mercado. Diante da quebra da bolsa e da queda dos valores das ações e da crise que se abateu sobre o mercado onde ninguém mais investia ou comprava os produtos encalhados em estoques,
A indústria não precisava mais da mão de obra antes empregada para dar conta de toda aquela demanda. Altos índices de desempregados, pessoas que antes viviam o estilo capitalista norte-americano, não possuíam mais nada. Eles não possuíam nem o que comer. Nesses dias, os números de suicídio acompanharam a crise, crescendo entre aqueles que um dia estavam ricos e no outro não tinham mais nada. Donos de banco que emprestavam dinheiro e encararam a falência, empresários e operários que não possuíam mais seus empregos. A economia norte-americana parou. O mundo observava toda aquela crise que atingiu cada país que mantinham laços econômicos com a bolsa norte-americana. Todos os países que exportavam produtos para os Estados Unidos passaram a sofrer com seus estoques abarrotados, já que os americanos estavam importando menos. Com isso, o mundo encara um momento de crise sistêmica e diversas propostas surgem para salvar o sistema. Também em decorrência da crise sistêmica do capitalismo e a Grande Depressão, países europeus como a Alemanha e a Itália irão na busca pela salvação do sistema capitalista. Eles vão desenvolver seus próprios meios de economia, buscando sempre uma proteção nacional. Já na Alemanha, o descontentamento, o desemprego e a violenta inflação seriam habilmente trabalhados por uma figura política que ascenderia ao poder, culpando os franceses, os socialistas e os judeus pela crise alemã, que é o Adolf Hitler. No Brasil, o principal produto de exportação era o café, e o governo de Getúlio Vargas, ao ver os estoques abarrotados e o valor das sacas despencando, tomou uma atitude e mandou queimar todas as sacas sobressalentes. Isso aconteceu em 1930. Nos Estados Unidos da América, em 1932, o presidente Roosevelt, reeleito, implementa um plano chamado New Deal, que busca restabelecer o mercado através da fiscalização do Estado aos empresários e especulação na Bolsa de Valores. Dentre as medidas tomadas estava a ampliação das obras públicas visando o aumento de vagas de emprego, a criação de empresas estatais, o restabelecimento da indústria, que passam a produzir para suprir as obras de estradas, canais, portos, escolas, moradias e canais de irrigação. E entre tantas medidas, o governo Roosevelt promove leis de proteção aos trabalhadores e desempregados, onde esses detinham a mínima oportunidade de participação no mercado. Roosevelt faz a roda da economia voltar a girar nos Estados Unidos, promovendo emprego e dinheiro para o mercado. O programa New Deal teve sua parcela de sucesso. No entanto, a Grande Depressão só iria conhecer os seus dias finais com o início da Segunda Guerra Mundial. É uma nova guerra que trará de volta os dias de ouro à economia norte-americana. É quando o Estado passa a deter o poder de fato sobre a economia, promovendo grandes exportações para suprir a guerra novamente. Página 198. Crise do capitalismo, módulo 19-20. Exercício de aplicação. Número 1. Explique o que significa a expressão American Way of Life. Trata-se do estilo de vida estadunidense no início da década de 1920, que é pautado no elevado consumo em decorrência do crescimento industrial e da facilidade de crédito. Em 1922, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. As ações desvalorizaram-se drasticamente. Os estoques de cereais acumularam-se. Os preços dos produtos baixaram. Fazendeiros faliram. Grandes indústrias diminuíram fortemente a sua produção. Médias e pequenas indústrias fecharam. Muitos trabalhadores ficaram desempregados. O Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho não controlava a crise. Para controlá-la, Franklin Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 1932, lançou um programa de reconstrução nacional, o New Deal, cuja meta era promover reformas profundas na sociedade norte-americana. O liberalismo econômico pautava-se pela não intervenção do Estado na economia.
deixando o mercado livre para se autorregular. Como diz Franklin Roosevelt implementou uma política de recuperação da crise, com a intervenção do Estado na economia, contrariando os pressupostos do liberalismo e elaborando um planejamento econômico. O plano de recuperação econômica consistia em investimentos em obras públicas para gerar empregos, como hidrelétricas, ferrovias e estradas. Ele também deu salário-desemprego. Ele proibiu o trabalho infantil. Ele também fez a compra da produção agrícola pelo governo com o intuito de manter os preços estáveis. E também deu empréstimos aos agricultores para saldarem as dívidas com os bancos. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, vai se destacar a letra C, a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do critério do crédito bancário. Então, vai ser a letra C de casa. Meninos, não se esqueçam de fazer para casa os exercícios propostos da página 199, os números 4, 5 e 6, e façam também o para conferir. Até a próxima aula.